Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Soleiro, consultor na área empresarial. Criei o Viver de Renda no ano passado, em julho, e aqui eu disponibilizo para vocês a minha trajetória profissional e enquanto investidor. São 30 anos enquanto consultor trabalhando para grandes empresas do Brasil e do exterior e 15 anos que eu completo agora em julho investindo na Bolsa. Essa experiência, essa expertise, esse aprendizado é o que eu estou gratuitamente colocando aqui para vocês na internet. Se o conteúdo for útil, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer. Vamos fazer uma corrente do bem, porque assim a gente atinge mais e mais pessoas. Vamos repercutir no dia de hoje o anúncio do acordo entre o BTG Pactual e a Oi. Vamos começar a fazer essa análise, porque na verdade um vídeo não será suficiente, teríamos que fazer um vídeo muito mais longo, então vamos fazer isso em partes, certo? Então essa é a primeira parte, vamos dizer assim. Ontem eu fiz um vídeo no Café com Ações, não sei se você chegou a ver, se não viu, dê uma entrada no Café com Ações, no canal, para assistir esse vídeo. Ontem foi uma repercussão da notícia que saiu no portal da Exame e eu repercuti um pouco a notícia no Café com Ações. Hoje a gente começa a comentar um pouco sobre esse acontecimento, né? Esperado, aguardado, ansiosamente, muitas pessoas desde sexta-feira estavam desesperadas por notícias, finalmente elas vieram. Muito bem, antes de falar propriamente dito do acordo, né, eu quero primeiro voltar no tempo e falar sobre a Globinet, né, porque ela faz parte do acordo, então a gente precisa conhecer um pouco essa história da Globinet. A Globinet foi vendida pela Oi, a Globinet já pertenceu à Oi, foi vendida pela Oi num processo que começou em 2013 e teve o seu aval para concretização em janeiro de 2014. A Anatel concordou com a venda da Globinet da Oi para o BTG Pactual, que comprou aquela época. A Globinet consistia em uma malha de 22.500 quilômetros de cabos submarinos, e foi isso que o BTG Pactual comprou. A venda fazia, naquela época, parte, estamos falando de 2014, né, parte de uma estratégia de desfazer, que a Oi tinha de desfazer-se de ativos para tentar, de alguma forma, mitigar a sua situação financeira, que era um desastre completo, né? Lembre-se que 2 anos depois ela entra em recuperação judicial com uma dívida de 65 bilhões de reais. Bom, a Globinet ela é a Brasil Telecom Cabos Submarinos Limitada e suas subsidiárias que estão passando seus cabos e prestando serviços de conexão a alguns países, como Venezuela, Colômbia, Bermudas e Estados Unidos. Então, alguns países que são atendidos pela Globinet naquela época. E ela foi vendida por 1 bilhão 745 milhões de reais. Foi isso que o BTG pagou para a Oi. 1 bilhão 745 milhões. O CAD já havia aprovado em agosto de 2013 a transação e faltou apenas o fechamento da autorização da Anatel para que o negócio fosse finalmente homologado, né? O BTG já vinha sendo um parceiro importante da Oi na tentativa de equilibrar as finanças da empresa. A relação BTG e Oi já vem daquela época, né, de 2013. Veja vocês, é uma relação antiga entre as direções das empresas. E aí temos então essa relação que foi homologada e essa venda foi concretizada. Por que estou falando da Globinet? Porque a Globinet ela está fazendo parte dessa negociação, né? Antigamente, ela só fazia a prestação de serviços para a Oi. Ela de lá para cá foi transformada numa rede neutra e ela possui outros clientes além da Oi. A Oi ainda é um dos seus principais clientes, mas ela atende outros clientes, como a Claro, como a Amazon e o Facebook. São alguns dos clientes atendidos pela Globinet. E seus cabos garantem essa conexão com os Estados Unidos, com a Colômbia, com as Bermudas, né?
Então faz essa ligação América do Sul, América do Norte. E aí o que vale a pena a gente comentar com relação ao acordo em si? Vamos lá. Em primeiro lugar, a Oi abre o caminho para que o leilão judicial aconteça, né? Ou seja, teremos em breve a definição por parte da Justiça do leilão para que a Infraco seja finalmente vendida. Então, isso já é a primeira questão a se observar. Abriu-se o caminho para o leilão judicial da Infraco acontecer. Vai ser marcado para quando? Provavelmente para junho. Grave essa data, junho, ou seja, estamos no dia 13 de abril, daqui a 60 dias. 60 dias. Basicamente por quê? Porque nesse período a Oi ela vai estar ainda em processo de negociação, de ajuste de documentação junto ao BTG, né? As partes vão concluir a redação de todos os contratos adicionais pelo ativo de infraestrutura de fibra ótica. Eles estão prevendo aí mais 30 dias. Então, de 13 de abril a 13 de maio, mais ou menos, para encerrar as últimas tratativas com relação aos contratos adicionais, certo? E aí a Oi deve entregar, então, o seu pedido à 7ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro, da capital, para que ela, então, marque o leilão. Então, estamos falando aí de 13 de maio, né? Então, 30 dias, estamos falando aí entre meados de junho e final de junho. Então, mês de junho, vamos considerar aí que o mês de junho deverá ser na segunda quinzena o período onde vai ser marcado o leilão da Infraco. Bom, o que temos de fatos relevantes com relação a esse acordo? Muita gente em dúvida, foi ruim? Será que foi bom? Muita gente não entendeu, na verdade, o que aconteceu. Eu só posso crer que quem não entendeu não gostou. Porque quem entendeu, eu acredito que gostou. Né? Pelo acordo assinado no final de semana entre BTG e Oi, ficou definido o seguinte: os fundos de investimentos de infraestrutura do BTG vão pagar à vista 12,93 bilhões de reais. Então a Oi vai receber 12,93 bilhões de reais. É ou não é um bom negócio? 12,93. Claro que era. Quanto a Oi estava esperando receber? 10 bilhões, era o valor mínimo. 10 bilhões. Ela vai receber quase 3 bilhões a mais. Quase 3 bilhões a mais dos 10 previstos. Porque a Infraco estava com o valor estipulado em 20 bilhões, valor mínimo, 20 bilhões. Desses 20 bilhões, 50% da venda, 51% da venda do controle da Infraco representavam 10 bilhões. Entendeu? Então a Oi está vendendo uma parte da Infraco por 13 bilhões, 12,93. Vamos arredondar? Me permitam? São 13 bilhões. Uma mudança não será 13 bilhões por 51%, óbvio. Se ela esperava receber 10 bilhões por 51%, para ela receber 13 bilhões, não pode ser por 51%. Há algo a mais aí nessa composição, certo? Então, a Oi está concordando em repassar pelos 13 bilhões, 12,93, 13, 57,9%, quase 58%, 57,9% do capital social votante e total da sociedade. Esse nome Infraco já está colocado que é provisório, ou seja, será modificado no seu devido momento. Por enquanto, está como um nome provisório Infraco.
O prazo de negociação exclusiva do acordo entre a Oi e os fundos do BTG já tinha sido adiado, né, em 2 ocasiões, sendo que a última tinha vencido na sexta-feira passada, no dia 9. Né? Os investidores e a companhia passaram a última semana trabalhando madrugada dentro. Esses são os relatos que se obteve, né? Para acertar os termos, colocar os pingos nos is. E haja pingo, haja i, entendeu? Estamos falando de uma negociação que está na casa dos 20 bi. Isso não é uma negociação de padaria, ok? E a conclusão saiu às 6 da manhã dessa segunda-feira que passou, quando saiu as primeiras notícias. A primeira notícia foi divulgada no portal da Exame, que é do BTG, certo? Então saiu a primeira notícia. A venda da Infraco vai criar o quê? A maior rede neutra das Américas. A maior rede neutra das Américas é a Infraco. São cerca de 400 mil quilômetros de fibra da Oi, né? E 5 milhões de domicílios com a tecnologia disponível na porta, certo? Ou seja, são as casas passadas, 5 milhões de domicílios. Adiciona aí também os mais de 23.500 quilômetros de cabos submarinos da Globnet, que passa a fazer parte agora da Infraco. Lembra que a gente falava sobre isso? Que precisava ver como é que entraria essa questão da Globnet, se ela estava entrando apenas como sócia ou se ela estava jogando para dentro da Infraco a sua infraestrutura. E aí, o que aconteceu foi isso, né? Jogou para dentro da Infraco a sua infraestrutura. Então são mais de 23,5 mil quilômetros de cabos submarinos que ligam a Globnet até os Estados Unidos. Por isso, essa relação de cliente entre os seus clientes, a Globnet tem, além da Oi, ela tem a Claro, que vocês sabem que a Claro é do grupo mexicano, né? Então tem a Claro e tem a Amazon e o Facebook, que são grandes clientes da Globnet. Para garantir a neutralidade dessa rede, consta no contrato que a Oi poderá ter como cliente qualquer operadora, por isso que é neutra a rede. Qualquer operadora poderá ser cliente da Oi. Nessa composição existe um conselho de administração e ficará com 4 dos 6 assentos no conselho a Oi. Vai ficar com 4 dos 6 assentos no conselho. E vai haver um comitê de neutralidade que atuará para que a Oi não tenha ingerência sobre os clientes de outras empresas, nem possa ver os dados dessas companhias. Né? Então temos aí algumas informações operacionais. A presidência desse conselho vai ficar com Amos Genisch. Amos Genisch é um excelente nome, um dos nomes mais respeitados no segmento aí de tecnologia e da área empresarial. Foi presidente e fundador da GVT, virou bilionário quando vendeu a GVT, depois ele esteve à frente de um grupo francês, a Vivendi, foi presidente da Itália Telecom, na Itália, esteve à frente da Telefônica Vivo também, e depois saiu, foi cotado para ser o presidente da Oi, foi convidado para ser o presidente da Oi, ele não aceitou, e aí o segundo nome da lista era o Rodrigo Abreu, que já estava fazendo parte do conselho da Oi, e o Rodrigo Abreu assumiu a presidência. E o Amos Genisch virou sócio do BTG Pactual para cuidar de aspectos relacionados a negócios de tecnologia. Ok? Então esse é Amos Genisch. Excelente nome. Estamos falando aí de um grande nome. Não é um nome pequeno, não. É grande. Grande a ponto de ter sido o primeiro nome considerado pela Oi para assumir sua presidência. Ok? Então esse é Amos Genisch. Pesquisem a respeito dele, para, de alguma forma, saberem com quem estamos lidando. Porque se somos acionistas de uma empresa, estamos lidando com as pessoas que estão à frente dessas empresas. Bom,
O compromisso estabelecido em contrato pelos fundos é de investir. O compromisso estabelecido em contrato pelos fundos é investir até 2030 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais de investimentos até 2030. Certo? A expectativa das fontes que acompanham o processo é que a densidade da rede avance rapidamente. Então lembra, a gente vinha falando que a Oi estaria investindo em fibra 20 bilhões. O número foi atualizado, não são 20, são 25 bilhões. E esse compromisso agora passa a ser também dos fundos de investimentos do BTG, ok? E não mais única e exclusivamente da Oi. Então, caberão em contrato estabelecido que os fundos deverão estar investindo 25 bilhões até 2030. Embora a rede de Infraco seja a maior do Brasil, isso se dá principalmente na ligação entre os estados e as cidades, dependendo ainda de crescer sua densidade na última milha. A Infraco foi avaliada em 20 bilhões, carrega uma dívida de 4. O Fundo de Investimento em Participações Economia Real e o Fundo Infraco, criado especificamente para essa operação, além do Fundo da Globinet, gerido pelo BTG, levaram até aqui 1 ano e meio de estudos, de análises, de conversas, mobilizaram 160 pessoas para participar de toda a arquitetura desse entendimento. E, além disso, mobilizaram consultorias internacionais, mobilizaram bancas de advogados, como um dos principais escritórios de advocacia de São Paulo, o Pinheiro Neto, o Oliver Wyman, para a parte de análise de mercado, a Logic Kellys, sobre engenharia de projeto. Os investidores gastaram, quer dizer, o BTG, gastaram aí 40 milhões de reais com consultorias para fazer toda a análise desse processo. Estão, portanto, agora na dianteira e poderão cobrir qualquer outra oferta que venha a ser apresentada no leilão, bastando pagar 1% mais. Todas as fontes ouvidas até aqui consideram muito difícil que um outro player ofereça alguma coisa face a essa complexidade de negociação. Muito difícil. O que eu espero? Que não teremos concorrência. Esse assunto está liquidado, certo? Esse assunto está liquidado. Esse é o primeiro vídeo sobre esse tema. Analisem, reflitam, pensem com bastante calma tudo o que foi dito. Ouçam o vídeo de novo. Importante ir refletindo, porque antes de falar qualquer coisa, a gente precisa aprender a escutar. Escutar e fazer uma escuta qualificada, ou seja, de processar as informações. Processar as informações. Então é isso que eu espero que vocês façam, né? Para que vocês se tornem grandes investidores. Os grandes investidores precisam aprender a fazer isso, né? Para se tornar um grande investidor, precisa aprender a fazer isso. Ter calma e aprender a, com calma, raciocinar sobre o que está sendo dito a você, certo? Então, reflita sobre tudo isso que nós já colocamos aqui. Um ótimo dia, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.